Olá, homens e mulheres da minha vida, como vocês estão? Eu espero que todos vocês aí estejam bem. Esses dias andei um pouco sumida, mas por alguns problemas pessoais. Qualquer dia desse falo aí com vocês sobre. E nesses dias em que eu estava off, né? Não estava gravando aqui pro canal, eu andei olhando alguns conteúdos, né? Que eu sempre me interesso pelas redes onde falam de relacionamentos. Eu gosto muito de ver os canais da Red Pill, Megaton e etc, da Lia Oliver. E eu fiquei sabendo que o Ministério Público ele está fazendo uma análise dos canais, principalmente da Red Pill, Megaton, relacionamentos, né? Que falam de um modo geral das mulheres e, enfim, que falam de outras situações. E assim, eu achei muito interessante que eles tenham tomado esse posicionamento, porque eu não sou contra a Red Pill, não sou contra o Megaton, não sou contra ninguém que vem aqui falar aquilo que pensa, respeitando a situação do próximo. Só que tem muitos canais da Red Pill ou outros canais que defendem os homens que eles não estão aqui para falar, ensinar o que os homens devem fazer no requisito de desenvolvimento pessoal, de autoafirmação, de como controlar suas emoções, enfim, como não sofrer quando tem uma decepção amorosa. Enfim, eu acho assim que esses canais deveriam ensinar os homens a se autoconhecer, a ter mais confiança em si próprio, a se desenvolver sim. Enfim, isso tudo é muito importante. Ok, se defende a questão de ficar só também, eu acho que é um assunto legal, porque tem pessoas que realmente, depois de várias decepções, querem ficar só. Então, como achar mecanismos e meios para que isso aconteça de uma forma bacana, que eles se sintam bem. Só que o que eu vejo nesses canais é o oposto disso. Eu vejo muita agressão, principalmente da forma com que é abordada a idade das mulheres. E para mim são pessoas despreparadas, pessoas que não têm preparação nenhuma para falar do assunto, porque denigrem muito a imagem das mulheres depois dos 40 anos, denigrem a imagem das mulheres que talvez por algum motivo fútil ou muito grave se separaram e têm seus filhos e criam sozinhas. É, enfim, são assuntos que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de delicadeza. Não é porque uma mulher tem 40 anos que ela está acabada, que ela não tem o direito de recomeçar a sua vida. Porque quem são esses homens que vêm nas redes para poder falar das mulheres como se elas fossem um lixo? São completamente desinformados, são completamente desatualizados. Albert Einstein, ele diz o seguinte, uma frase que me chama muita atenção: uma mente depois de evoluída, que ela se expande, ela jamais será retraída, né? Ela não encolhe mais. Só que quando eu ouço alguns assuntos abordados nesses canais, eu acredito que a mente diminuiu muito, porque é óbvio que tem mulheres e mulheres. Existem mulheres que já passaram por coisas que eu não desejo para... Se eu tivesse inimigo, eu não desejaria para um inimigo. E por esse motivo, talvez, elas criam seus filhos sozinhas e isso não dá o direito de qualquer homem, qualquer canal, qualquer pessoa julgar essas mulheres. Porque certamente, quando elas se casaram, quando elas se relacionaram com alguém, a intenção delas era viver um matrimônio, era viver ali um casamento, seja lá o que for, mas viver ali junto e criar seus filhos de uma forma onde que o pai estivesse presente e ela como mãe. Então, quando você julga que uma mulher que tem filhos, ou até mesmo um homem que tem filhos, está se relacionando com outro para poder o bobão, como eles falam, assumir a paternidade dessa criança, quem pensa dessa forma está sendo muito injusto. Porque eu, falando de mim, eu tenho filhos, tenho 2 filhos, e se eu me relacionei depois do término do meu casamento, eu nunca me relacionei com a intenção de que outro homem fosse trouxa de cuidar dos meus filhos. Eu nunca neguei a minha obrigação e muito menos deleguei que outra pessoa fizesse aquilo que era para o pai da criança fazer. Então, assim, eu assumi meus filhos
de corpo e alma, e não cobrei nem do pai e muito menos de qualquer outro homem que fizesse o papel do pai. E eu acredito que a maior parte das mulheres, elas têm esse mesmo posicionamento. São pouquíssimas mulheres que estão aí com seus filhos, entendeu? Porque querem. Geralmente essas mulheres passaram por muitas coisas desgastantes ao ponto delas ter que enfrentar uma vida e cuidar dos seus filhos. Então é muita ingratidão quando eu vejo homens denegrindo a imagem dessas mulheres, como eu vi há pouco tempo aí o tiozão dizendo que foi numa festa junina e que lá tinha um monte de babaca cuidando tinha um monte de emissol com os seus babacas e seus bacurizinhos ali e os caras babando as crianças. Eu acho assim, quanta frieza, quanta injustiça. Não é porque a mulher se separou por algum motivo, seja fútil ou seja algo grave, que ela tem que passar por esta humilhação. Ela não tem o direito de retomar a vida, de ser feliz. Ela tem esse direito. Assim como se você for um homem, você também tem esse direito. Se você talvez é pai, você pretende se relacionar novamente com alguém, você acha que você não tem o direito de ser feliz com alguém porque você tem filhos? Sim, você tem o direito de recomeçar a sua vida, independente se você tem filhos ou não. E se você tem filhos, eu acho que o seu parceiro ele deve respeitar seus filhos, porque são seres humanos. Então, quanta falta de empatia que está tendo nesses canais. Como denigrem a imagem das mulheres como se elas fossem, sabe, pessoas que não merecessem a dignidade de ser feliz, de recomeçar. Simplesmente porque tiveram filhos, não deu certo por qualquer motivo aí, e hoje talvez tem que criar essas crianças, e elas são obrigadas a viver no mundo particular delas, onde elas não podem viver mais, elas não podem sair, não podem se relacionar. Quem são vocês para falar assim? Quem são vocês para achar que isso é normal? Para achar que isso pode acontecer? Então, assim, se o Ministério Público ele está tomando providências em analisar esses canais, eu parabenizo. Da mesma forma que falam das mulheres de mais de 40 anos como se elas fossem imprestáveis. Quando eu falo de uma mulher de 40 anos, elas têm total capacidade de fazer tudo que uma jovem faz, não desmerecendo a jovem. Porém, uma mulher de mais de 40 anos, ela talvez está sozinha pela vida ruim que ela passou lá atrás, ou talvez por uma escolha de recomeçar de novo. E isso não é errado, da mesma forma que os homens fazem. Entendeu? Isso não tem nenhum tipo de erro aí. Não é porque a mulher fez isso que ela é tudo isso que vocês falam, entendeu? Denigrem, falam que estão caída, falam isso. Então, assim, a mentalidade de vocês, eu acho que se Einstein estivesse aqui hoje, ele olharia para vocês e mudaria toda essa fala que ele falou, porque como diminuiu o cérebro das pessoas, como ficaram minúsculos, porque hoje em dia, o que aconteceu? A ciência, ela evoluiu, a tecnologia evoluiu, tudo evoluiu, só a mente que retraiu. Porque uma mulher de mais de 40 anos, ela pode ter filho, ela pode fazer o que ela bem quiser, ela tem capacidade, e ela tem muito mais capacidade muitas vezes do que uma jovem. Não porque a jovem não tem capacidade, simplesmente porque a jovem não passou por todo o processo que uma mulher mais velha, né, passou. Ela passou por todo o processo. E quem foi que disse para vocês que a idade chega só para a mulher? Quem foi que disse que a mulher fica mais velha do que os homens? Vocês são feitos da mesma composição que as mulheres. Eu estou falando isso aqui direcionado apenas para esses homens que vêm aqui denigrir as mulheres, falar de uma forma que não deveriam falar, deveriam respeitar, mesmo porque saíram de uma mulher, mesmo porque têm irmãs, mesmo porque têm tias. Será que vocês conseguem olhar para a mãe, para as tias, para as irmãs de vocês dessa forma? Aonde está o amor de vocês? Vocês querem tanta evolução, mas que evolução é essa? Eu não vejo evolução, eu vejo pessoas se tornando pessoas egoístas, pessoas extremamente sem noção, sem amor a ninguém. Porque quando você chega num canal e apoia, quando você chega num canal e fica falando das mulheres dessa forma, você
tem que realmente levantar a bandeira de que vai ficar sozinho. Porque com esse pensamento você não merece ter ninguém. Porque todos nós temos o direito de recomeçar se deu errado. Nós erramos e temos o dever de nos corrigir. Entendeu? A gente está no processo evolutivo. Então, assim, é muito ridículo quando eu vejo esses canais falando dessa forma, das mulheres, falando das emissol, entendeu? E colocando os homens lá em cima e as mulheres lá embaixo por causa de idade. Sendo que hoje em dia a idade, ela só existe aqui na mente, ou no corpo talvez. E todo mundo, seja homem, seja mulher, vão passar pelo processo do envelhecimento. A mulher ela pode não te dar filhos, mas você tem alguma coisa aí que talvez nem levanta a cabeça. E aí? Você é menos homem por causa disso? Será que seu valor só está aí? Porque todo mundo sabe que isso acontece. Mas só que a ciência ajuda, assim como ajuda as mulheres. Então a gente pode ter uma vida normal em todos os quesitos da vida da gente. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. E é isso, gente. De mais a mais, muito obrigado por estarem aqui comigo até esse momento. Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram, que chegaram novos aí no canal. Muito obrigada. Vão continuar se inscrevendo, deixa o like, deixa o seu comentário, o que vocês pensam sobre isso, entendeu? Não falei isso direcionado a ninguém, porém é algo que a gente deveria pensar sim, que a velhice é uma coisa que chega para todo mundo e ninguém é menos e nem mais porque tem uma idade. Todo mundo merece ser feliz, da forma que se acha melhor, mas menos denigrindo os outros, colocando os outros para baixo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.